Amados, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Estamos aqui, queridos, perseverando na busca pela palavra do Senhor, por esse alimento diário que nós precisamos. Louvo a Deus pela vida de todos aqueles irmãos e irmãs que entenderam a nossa necessidade. Jesus deixa claro que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E muitos andam aí tristes, abatidos, ansiosos, porque têm comido só pão. Não têm buscado a palavra de Deus que nos sustenta, que ilumina o nosso coração. E é por isso que nós estamos aqui diariamente nos alimentando desse alimento eterno que vem na nossa vida, vem para a nossa vida da parte de Deus. Nessa semana nós estamos tratando sobre a questão da propiciação, que é o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz para que nós pudéssemos deixar de ser inimigos e sermos amigos de Deus, nos tornarmos filhos de Deus. O preço que foi pago é uma verdade básica do Evangelho, uma verdade que deve sustentar toda a nossa carreira nesse mundo como cristãos, e muitas vezes ela é ignorada. Não deve ser assim. Então, nós estamos nessa semana, estamos aprofundando e aplicando esse tema na nossa vida. É importante que todos nós tenhamos esse desejo, sintamos essa necessidade de entender um pouco mais e aplicar na nossa vida essas verdades. Porque somente quando elas são aplicadas de forma transformadora é que elas se tornam verdade para a gente. Senão, vai ser apenas um conhecimento teórico, uma abstração, um princípio que está de um lado e eu estou do outro. Muitas vezes as pessoas estão à beira do caminho, né? O caminho está aqui, que é Jesus, eu estou na beirada porque eu não me aproprio, eu não vivo, eu não entendo, eu não busco ser transformado, enfim. E aí nós entramos para o perigo que nós temos combatido, que é o nominalismo, crente só de nome, e esse não é salvo. Apenas o crente verdadeiro, o discípulo verdadeiro, que é transformado por aquilo que ele sabe, por quem Jesus o que Jesus fez, é essa transformação, é esse conhecimento salvífico que muda a nossa eternidade. A questão da propiciação, queridos, 1 João 4,10 diz assim: é nisto que consiste o amor de Deus. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Sacrifício para o perdão dos pecados significa propiciação. O amor de Deus não é teórico, não é romântico, não é abstrato. O amor de Deus, ele é concreto. Ele mostrou que ele nos ama ao enviar seu Filho, que veio voluntariamente. Jesus não foi obrigado a vir. Jesus veio porque nos ama. Ele queria obedecer a seu Pai e ele nos ama. Esse sacrifício foi voluntário. Ele não veio obrigado. Ele da parte dele. Romanos 5,8 diz assim que Deus prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Então, queridos, veja que o amor de Deus, ele se materializa em ações. O nosso amor por Deus também deve se materializar em ações. Se nós entendemos o amor de Deus por nós, significa que nós fomos salvos. Quem não entende, quem não compreende o amor de Deus ao ponto de amar a Deus de volta, não está salvo. Veja aqui Mateus 22:37, Jesus diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante: amar o seu próximo como a si mesmo. Veja o versículo 40, Mateus 22:40. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então, queridos, o amor resolve tudo. Né? Você quer cumprir toda a Bíblia, ame primeiro a Deus e, por consequência, ame o seu próximo. Mas o que é amar a Deus, queridos? É um sentimento agradável?
é irmos na igreja, cantarmos louvores, ouvirmos a mensagem, contribuirmos financeiramente, congregarmos numa igreja, faz parte. Quem ama faz isso. Difíceis, gastada. Mas veja, amar a obedecer seus mandamentos. Então essas coisas, queridos, elas são inseparáveis. A Bíblia une, muitas vezes as pessoas separam e traduzem o amor de Deus em outras coisas que não a obediência ao Senhor. Então nós não podemos separar por conveniência, criar uma teologia falsa, um evangelho falso, onde nós podemos achar que estamos amando a Deus se nós não estamos obedecendo ao Senhor. Mateus 7,20 diz assim: portanto, é possível identificar a pessoa pelos seus frutos. Então, vamos ver os frutos da nossa vida, se são frutos realmente de obediência ao Senhor. E aqui, então, Mateus, a partir do versículo 7,21, diz que muitos falam: Senhor, nós profetizamos em teu nome, né? Expulsamos demônios e realizamos milagres. Versículo 7, Mateus 7,23, eu responderei: nunca os conheci, vocês que desobedecem a lei, ou desobedecem a Deus, ou seja, não amam a Deus. Então as pessoas podem fazer muitas coisas. Está aqui, gente, expulsar demônio, profetizar, fazer milagre. Gente, é tudo casca. É tudo casca, se não tiver obediência. Essas coisas podem ser verdadeiras se tiver obediência. Então não se impressione com movimentos, com coisas grandiosas, com pessoas que falam muito bem no microfone. Não se impressione com isso. Se não tiver obediência, é pura casca. Por que muitas vezes nós temos dificuldade em obedecer ao Senhor? Primeiro, é porque falta amor. E depois, é porque nós conhecemos pouco a Deus. Salmo 9,10 diz assim: quem conhece o teu nome, confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Se nós conhecemos a Deus, nós vamos confiar em Deus. Se nós confiarmos em Deus, nós vamos obedecer a Deus. Nós obedecemos porque mesmo que a gente olhe em volta e a gente não veja razões lógicas, humanas, no nosso plano, né, limitado para obedecer, nós continuamos obedecendo porque nós sabemos que Ele sabe o que está fazendo. Então eu conheço a Deus. Então se eu não obedeço, é porque eu não conheço. 1 João 2,3, e sabemos que o conhecemos se obedecemos seus mandamentos. Então percebe que conhecer a Deus, amar a Deus e obedecer a Deus são coisas inseparáveis. Inseparáveis. Não tem como, queridos, nós temos um relacionamento com Deus sem que a nossa vida seja pautada pela obediência no nosso mais íntimo, nas decisões que nós tomamos, no nosso íntimo, quando não tem ninguém vendo, as nossas prioridades, e que impactam a nossa forma de sentir, a nossa forma de agir. Romanos 1,5 diz assim: por meio dele recebemos graça e autoridade, como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer. Veja, crer em Deus significa obedecer. Não existe crer sem obedecer. Romanos 16,26 fala a mesma coisa. Mas agora, como os profetas disseram, e Deus eterno ordenou, é anunciado aos gentios de toda parte, a fim de que também possam crer e obedecer. Então, a obediência, ela é uma evidência que eu creio verdadeiramente. Se eu não obedeço, eu não creio. A obediência é uma evidência de que eu conheço a Deus. Quando eu conheço, eu obedeço. A obediência é uma evidência de que eu amo a Deus. Então, amar a Deus, crer verdadeiramente em Deus, conhecer a Deus. Como é que esses três verbos, essas três ações se tornam reais na minha vida? Quando eu obedeço. E a obediência vai levar frutos, vai gerar frutos. Então, pelos frutos da obediência, eu sei que eu amo, creio e conheço. Que é tudo que nós precisamos para realmente ser filhos de Deus. Amar, crer e obedecer. Amar, crer, conhecer, obedecer. Tudo isso está junto. Não tem como separar. Amém, queridos? Então, olhe para o seu coração, olhe para os frutos que a sua vida tem dado. Tem frutos na sua vida de obediência? Você tem... Quais são os frutos que a Bíblia diz? São 3. Primeiro, fruto de caráter. Gálatas 5,22. Nós temos ali
fruto do nosso caráter. Né? Você tem amor, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você tem levado as pessoas a conhecerem Cristo, é outro fruto. Você tem ações de misericórdia na sua vida, você tem estendido a mão para quem ele precisa, é outro fruto. Então, pense sobre isso. Se tem frutos, tem obediência. Se tem obediência, tem amor, você crê e você conhece. E esse é o caminho, né, queridos, que nós precisamos traçar para a nossa vida até o dia de estarmos com Jesus por toda a eternidade. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Deus de graça, Deus bendito, nos ajuda, Deus, a sermos honestos conosco mesmo, com o nosso coração, que não haja engano, que nós não pensemos, ó Deus, que conhecemos, obedecemos, cremos, se não existe frutos na nossa vida. Nos ajuda, Deus, a sermos verdadeiramente honestos no nosso próprio coração e nos ajuda, Deus, coloca mais o teu amor no nosso coração, para que esse amor nos leve a obedecer, para que nós possamos conhecer o Senhor e exercitar uma fé verdadeira. E assim possamos caminhar de forma segura, Senhor, com alegria e a paz que transcende todo entendimento em direção a uma eternidade com o Senhor. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Dia abençoado, queridos. Se Jesus não voltar, amanhã nós estamos aqui de novo. Amém?